a gente não consegue de volta. tirar Existe uma necessidade da prefeitura dizer, ok? Aquilo é terra de ninguém. O doutor Alberto quer continuar conversando com o Márcio. Mas passou muito rápido esse comercial. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. Nossa. Não tem jeito, mas estava Tá divertido. faltando um martelinho aqui, ó. O senhor ativou o martelinho? Ativamos o martelo, a Foi Vera... descoberto entre o patrimônio da entidade um martelinho de 1957. Algo dessa época, realmente. Está com quanto? Não, 62, né? A entidade está com Faço 55 nem ideia. anos, né? Mas eu te digo que ele está funcionando. Está funcionando. Ontem Tá bom. o bicho pegou. Tá no ponto nosso vídeo? Quem tem loja tem Cindy Lojas. Vamos. Cindy Lojas Novo Hamburgo. Defendemos os interesses da classe lojista e disponibilizamos vários serviços, como certificação digital, proteção ao crédito, cartão Cindy Lojas e Sesc Empresário, assessoria jurídica e centro de eventos. Tudo isso com uma só finalidade: impulsionar o comércio varejista. Somos referência regional em representatividade, sempre preocupado com valores como transparência, ética, liderança, comprometimento e inovação. Bem, estamos de volta. Ô, Márcio, do ponto aonde tu parou. Bom, eu gostaria que alguém viesse da administração pública me explicar qual é o motivo para a existência do Estado hoje. A essência da existência do Estado é o seguinte: regular as relações pessoais, aí vem o poder de polícia, etc., legislação, e prover ao cidadão aquilo que individualmente seria impossível que cada um conseguisse, né? Para o que eles fazem para isso? Eles cobram impostos. Então eu vou cobrar imposto para prover ao cidadão saúde, educação, segurança, cuidar das vias, cuidar das praças, dos espaços públicos. É para isso que eu coleto os impostos. Por quê? Porque se cada um de nós tivesse que cuidar da rua, ia sair caro. Se eu tivesse que asfaltar na frente da minha casa, ia sair caro. É por isso que se coleta o sistema contributivo, né? E custa caro. E custa caro, né? Hoje nós estamos pagando saúde privada, segurança privada, educação privada. Estamos começando a produzir a nossa própria energia elétrica, porque o Estado não está nem dando conta de suprir a energia dentro de um preço aceitável para o cidadão. Então está todo mundo correndo atrás de formas de energia e o Estado ele incute isso na cabeça. Vocês podem ir atrás, olha que bonito produzir a própria energia. Pelo amor de Deus, eles tinham que produzir essa energia. E agora nós estamos no limite de precisar cuidar das ruas, das praças e do acesso da cidade. Quer dizer, nem isso o Estado não consegue mais fazer. O cidadão tem que se juntar, tem que vir uma associação de bairro para ir limpar o espaço público. Né? Então o Estado não tem mais motivo de existir. Agora, por que ele se mantém existindo? Porque coletando essa quantidade de impostos, salva-se o nosso, ou seja, eu nunca vi atrasar o salário do primeiro escalão. Não sei se tem algum salário de CC, alguma coisa atrasada. Acho que não, né? Está tudo em dia. E a migalha que sobra, o que a gente faz? Tapa um buraco ali, manda roçar lá na praça quando reclama e sai tapando furo. Então o Estado não tem mais um motivo para existir. Ele fugiu da essência da própria existência. E enquanto o cidadão não tiver consciência disso e não exercer a cidadania com relação a isso, vai só piorar. Mas é que assim, ó, tem uma situação assim que o Estado se meteu nos últimos anos a fazer tudo. Coisa E daí não podia. consegue fazer nada direito. Né? E daí acaba não, cobrando, não fazendo, e o cidadão tem que pagar novamente pelo serviço que ele já pagou. Uma questão assim, eu acho que essa questão da energia elétrica é uma coisa que é polêmica, mas eu acho que não é função do Estado gerar energia elétrica. O Estado não é empreendedor, não deveria ser. Tem outras coisas que tu elencou que são papel do Estado e não produzir energia elétrica. Na essência? Bom, o Rio Grande do Sul já produziu até iogurte, né? A Corlac, né? Exatamente. E isso está errado? Qual é o limite? Sempre que a gente volta para essa questão do papel do Estado, o que a gente nunca consegue compreender, e se aqui entre nós cinco nós não temos uma união, eu imagino como seria a gente discutir isso entre 210 milhões de brasileiros. Nós vivemos um país, e aí com todo respeito ao telespectador, ao Beto, que é um grande empreendedor aqui, onde os liberais, que seriam os empresários, eles também esperam que o governo faça parte deles, de se capitalizarem, de investir no seu negócio. Então, que Estado é esse que nós efetivamente queremos, Márcio? Eu quero saúde, educação, ou eu quero pelo menos para as pessoas que precisam menos?
ou eu quero para todo mundo, ou só porque eu tenho condições de pagar uma boa escola particular no plano de saúde, eu não quero, né? Eu quero que o resto também não tenha acesso a isso, que o Estado cuide de princípios mais elementares que isso, que daí não sei quais seriam. Na verdade, o Estado ele não deve atrapalhar a vida das pessoas. Esse é O um Estado princípio, hoje atrapalha o empreendedorismo, as pessoas que querem investir, se cria as dificuldades para, em muitos casos, se vender a família Batista facilidade. ganhou 11 bi para trabalhar. Eu hoje querendo fazer um BNDES para a minha empresa, são inúmeras as dificuldades que eu encontro e a minha empresa é uma empresa limpa. E eu consegui, assim, com muito choro, renovar meu BNDES Mas agora, pagando 1,2% ao mês para investir no meu negócio. Em vários outros países, a compreensão E é de que o eles Estado acham tem que ser estão liberal me fazendo ao um ponto de favor para mim, me emprestando dinheiro para investir no meu negócio, gerar emprego. São mais de 30 pessoas, 30 famílias que dependem do meu Produzir uma carga negócio. tributária altíssima. E eu ainda de tenho que volta. pagar 1,2% de juros ao mês para investir no meu negócio. É incompreensível. Para produzir E quase enfrentar 50% ainda um de imposto. vendedor ambulante vendendo coisa na minha calçada, Isso é um ponto. sem origem. Isso eu também estava falando esse dia no grupo, eu vou comprar um motorhome, vou estacionar no centro, no melhor ponto da cidade, vou botar ali Guerreiro Advogados e pronto. E não vou mais estar lá pagando condomínio, um monte de coisa onde recebe o escritório. Mas para ti não vai colar. Tem o isso. senhor que estaciona um Porque EcoSport, tu tem Márcio, registro, tu Márcio, não pode. tem um senhor que estaciona um EcoSport na entrada do estacionamento da Catedral São Luís, na Joaquim Nabuco, todos os dias, às 7 horas da manhã, abre o EcoSport, tira a loja dele e bota na calçada. Ele não é incomodado pela fiscalização nem pela faixa nobre. Mas ele não E está ele faz roubando. isso há 3 meses e não acontece nada. E aí a com esse gente cidadão. posta isso no grupo, vem uma legião de pessoas dizendo, mas ele não está E aí roubando. nós, entidades, CDLs patrulha. de lojas, É, isso aí, temos que patrulha. ouvir os Contra nossos, ele, que ele não tá nossos roubando, associados, com Márcio, reclamando. Gente, o que eu faço? Tem um cara vendendo coisa pirata aqui na minha porta e não acontece nada. Eu posso botar meus produtos aqui na calçada e vender também? Não, meu amigo, não faça isso. Isso não é legal. Mas tu vai levar uma multa. E tem de quem tirar. E existe o decreto 244 na nossa cidade que proíbe o comércio de produtos, mesmo legais, no centro da nossa cidade. É proibido. Os únicos que têm permissão para vender ali são os índios e a Feira de Economia Popular em dias determinados pela prefeitura. E agora eu quero que alguém me explique, então, por que a choradeira de só 6 meses? Para evitar o comércio irregular, 6 meses não é um bom tempo. 6 meses é um baita bom tempo. Né? Basta botar a fiscalização a partir do segundo dia que você está no poder. O grande problema, Marcinho, que eu verifico nisso, e também eu fico me policiando para não ser muito tecnicista, né, nesse aspecto, é que o formato de Estado que a gente está vivendo hoje no Brasil, ele, apesar de juridicamente a gente poder dizer, né, que nós temos uma administração que tem por imperativo legal, constitucional, a vocação de ser eficiente, né? Mas isso entra naquela rúbrica do que o Eduardo Galeano chamava de garantias de tinta, né? Dignidade de papel. Está lá na Constituição Federal, mas a Constituição Federal é só uma folha de papel. A administração pública é completamente ineficiente porque ela foi feita para ser assim. Hoje tem os recursos todos centralizados para a União, são mal distribuídos, nosso pacto federativo não é discutido como se deve, porque a nossa classe política é muito mais preocupada em se safar das investigações da Lava Jato, do que efetivamente legislar em prol do interesse da nação. Olha o presidente da Câmara, que agora está recolhido ao sistema penitenciário, logo no começo da gestão dele, ainda sobre a presidência do governo da Dilma, ele disse, não, a presidente da República terá muitas dificuldades de transitar pela Câmara projetos de seu interesse. Como assim? Se o interesse não se faz uma avaliação sobre se isso é do interesse do povo, se isso é melhor para a população, não. É porque o interesse partidário. Né? Ontem eu estava numa reflexão sobre isso, porque me perdi um pouquinho noite adentro para escrever um artigo para um periódico qual eu participo, e eu começava a falar sobre exatamente isso, sabe? Não tem mais jeito, né? Nós não teremos estabilidade política até 2018. Acho que
Isso, pelo menos, assumindo a elegante ideia de que a partir de 2018 comece a melhorar. Melhorar, O que a exato. gente não sabe que se vai acontecer. Então, como é que a gente vai sair dessa? E eu não sou daquela turma que leu ali o Hayek, o Richard Nozick, que começa a defender Estado mínimo. Porque do mesmo jeito que não tem comunismo em lugar nenhum do mundo que funcionou, também não tem Estado mínimo em lugar nenhum do mundo que funcionou. O pessoal começa a falar isso, porque os Estados Unidos não. A noção de Estado mínimo, ela não permitiria que o Estado sequer prestasse segurança e educação. Ele teria que garantir só um mínimo de condição de vida em paz. Mas nada dessas obrigações como segurança, educação, saúde, que são sempre as bandeiras que os políticos, seja no município, seja no Estado, seja na União, defendem e falam com garbo, né, e com elegância, como se isso fosse, a gente viu aqui acontecer, como se isso fosse virar mesmo alguma realidade no programa de governo deles. Né? Então, toda essa história, ela passa por um modelo de Estado que não serve aos fins que se propõe, que não atende a população, que não tem condições de agir, porque sempre o alegado é a questão orçamentária, Sim. porque os recursos não vêm, porque não sei o quê. Mas é engraçado, né? Porque quais são mesmo os recursos que podem ser manejados por presidente de Câmara, presidente da República, a gente acabou de ver isso, né? E que pagam 500 mil até para quem está preso por semana. Eles só são frutos da arrecadação. Não existe outro dinheiro que um político possa destinar. Ele não entra lá no computador dele e transfere um dinheiro para a conta dele ou saca no banco para a conta dele. Ele sempre tem uma articulação muito mais elaborada, que passa pela iniciativa privada. Também é importante se diga agora, ela começa a ser colocada. E disso tudo que eu concluo é que não existe no nosso ambiente condições para que alguma solução ou que alguma melhoria saia de nossa classe política. O nosso papel é cobrar, é reivindicar, é debater, é expor onde é que estão esses pontos de ausência do Estado, mas a saída para o Brasil, do ponto de vista macro, Márcio, ele só pode vir de quem sempre fez acontecer, que é o empreendedor. Esse sim é o cara, por isso que são os que estão aqui, que empreende no ramo da advocacia. Desculpa, eu não sei o ramo que tu trabalha. Representante comercial, que também empreende ali. Rodrigo, que empreende em vários segmentos, inclusive aqui na TV NH, o Beto, e que inclusive lidera a entidade de classe, porque o empreendedor é o cara que vai fazer acontecer e que vai poder cobrar alguma coisa do poder público, mas pouca coisa vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é a gente fazer um futuro melhor, trabalhando, produzindo em nossas empresas e fazendo a roda girar. Com certeza. Mas Com uma certeza. coisa que a gente tem que ter bem claro, a gente não tem como suportar um Estado crescendo desse jeito. Não tem. O peso do Estado, dos impostos, das taxas, ele está Mas aí a gente há de convir, Mas será, né? Pedroso, que o problema está no peso do Estado ou na ausência de contrapartida? Exato, tem isso. Porque existem vários modelos Todos de nós Estado que a trocávamos, tributação é inclusive mais alto do que aqui. Da Suécia é mais A alto que Suécia aqui. é mais 40% do imposto. Nós temos impostos de primeiro mundo e serviços de Mas terceiro nós não mundo. a temos- contrapartida que nós temos hoje, o Estado está pesado demais. Está muito Porque pesado. ele pouco produz. É porque ele não é um modelo inteligente, né? E a gente tem uma cultura, um problema cultural brasileiro tão profundo, e que as pessoas, elas têm, assumem culturalmente, isso é um absurdo, mas é verdade, vocês vão concordar comigo, que as coisas públicas têm que ser ruins, elas têm que ser feias. Os caras não têm o capricho de dar uma ajeitadinha, de botar, sei lá, uma florzinha, de dar uma pintadinha. Não, aquilo ali está assim mesmo, que o Dr. Márcio estava falando aqui antes. Alguém reclamou, vamos lá cortar a grama da praça. Senão, a gente olha pelas coisas de Novo Hamburgo e não é dessa gestão, e não é da outra, e não é da outra. Sempre foi assim. Sim. Os caras deixam crescendo o mato pelas calçadas, pela rua, e azar, entendeu? Não, e Pô, quando demais. faz alguma coisa, tem que custar alguns milhões de reais, né? Não dá para ter uma solução simples e barata. Não, tem que ser alguns milhões de reais, depende de Brasília, aquela coisa toda. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Quando entra em conluio esses três poderes, o que acontece com a gente, Márcio? Nós já vivemos isso há algum tempo, né? Primeiro, a situação toda que está,
e a gente que lida com a questão jurídica... Uma ideia mais- nova, né? Isso aqui o rapaz que tá de Montesquieu escreveu ontem. É, isso, uma né? coisa bem recente, mas já dá para aplicar. Mas o que eu noto é assim, ó, todos gostam do legislativo, né? Como é impressionante. O judiciário legisla através da jurisprudência, que muitas vezes contraria a própria letra da lei. O executivo adora legislar através de resoluções, medida provisória. Nós temos um código de trânsito de 200 artigos e mais de 600 resoluções que saíram do executivo, algumas contrariando o próprio que diz a lei, né? Como tem esse fascínio... Tem muita gente de fazendo todos os lei e poderes pouca gente querendo fazendo fazer cumprir da a forma lei. que tem para fazer lei. Legislativo legisla, o executivo acha uma maneira de, não posso usar a expressão, fazer lei, né? O judiciário também tem a parte dele que gosta de fazer lei lá, batendo de frente com a lei através da jurisprudência, pelo amor de Deus. Como As isso... interpretações, né? Como isso me incomoda como advogado, outro dia eu falei aqui, né? É muito difícil explicar para uma pessoa assim, ó, olha, a lei diz isso. Pois é, hoje todo mundo está inserido no mundo digital, né? Então o cara vai lá e pesquisou sobre o assunto dele no Google, quando vem conversar com a gente. E, mas aqui eu tenho uma lei número tal que diz isso, né? E daí tu explicar para essa pessoa, imagina assim, se posasse um extraterrestre aqui, e tu explicasse para ele assim, não, nós temos um sistema de partido de poder, onde um faz a lei, o outro executa, o outro julga. Tá, o que diz a lei? A lei diz isso, mas não quer dizer que o que os tribunais estejam fazendo seja a mesma coisa que está escrito na lei, né? Então, assim, foi até, eu acho, pensado com boas intenções, mas o nosso sistema, ele precisa de uma revisão ampla. Eu sinto que o judiciário tem grande responsabilidade nisso, sabe? Porque esse baixo sentido de Estado, esse baixo sentido de Constituição, as pessoas não perceberem que nós temos um Estado de direito, um Estado de leis, enfim, ele é justamente fruto dessa cultura que a gente tem, um péssimo legado à comunidade brasileira, que é as leis que pegam e leis que não pegam, né? Leis que pegam é ótimo. Isso é né, absurdo, cara. Isso aí dá um programa. Isso dá um programa de 2 horas e meia, pelo menos. Mas aí nós vamos até às 11h30 e o Canis vai ter um infarto lá na rua, porque em seguida tem Canis Weidel vai aqui, o Vale a Pena, com uma dupla meninas maravilhosas que estão ali na antessala aguardando a gente se despedir dos nossos telespectadores. Queria comentar alguma coisa? Não, eu ia comentar que quem já viu Novo Hamburgo fazer uma rodovia, construir uma rodovia, porque a rodovia, a Estrada da Integração é uma rodovia. Sim, Que liga Novo Hamburgo, a área central, ao maior bairro da cidade. Quem viu Novo Hamburgo fazer uma rodovia, o município fazer, e não conseguimos ver o município cuidar de um acesso para uma cidade, asfaltar menos de 2 quilômetros de uma estradinha lateral da BR-116 é difícil. Mas esperamos, eu acho que o nosso poder público, a nossa prefeita está chegando, sei que já tiveram 6 meses, a gente está apoiando, ajudando sempre que solicitado, sempre que chamado, mas eu acho que dá para dar uma atenção um pouco melhor para esse caso, acho que tem como, acho que dá para fazer. Assim como fizeram aquela maravilha que foi o Parcão, andar aquela obra, inauguraram semana passada, estivemos presentes lá, maravilhoso, é um presente para a nossa cidade, mas tem coisas também pequenas, às vezes, que fazem muita diferença para a cidade, principalmente para o Novo Hamburgo ser um polo comercial da região. Nós não podemos perder essa essência, jamais. Falei com vários secretários da prefeita Fátima na inauguração do Porquinho, fiquei muito feliz com o otimismo dele, com a quantidade de projetos que tem aí pela frente. Acho que ter projetos é um bom caminho para que um dia aconteçam as coisas boas que a gente anseia que aconteçam. Sim. Esse é o teu ponto final? Com certeza. Doutor Alberto. Obrigado pela participação aí. Meu ponto final, rematando aquela história de antes ali, eu quero lembrar uma citação do nosso saudoso Magri, né? O Brasil é um país de muita iniciativa e pouca acabativa. Nós precisamos realizar mais. Afinal, o cachorro também é ser humano. E a minha homenagem, diria, assim, né? e a minha súplica de que não falte apoio e encorajamento aos empreendedores, porque é a eles que pertence o nosso futuro, é eles que vão, inclusive, modificar o sistema político que a gente acha tão inoperante, tão ineficiente e que não nos atende hoje. Mais uma vez, Rodrigo, foi uma alegria estar aqui contigo e com os amigos aqui nessa bancada. Muito bem. Por favor. Bem curtinho, Márcio já Guerra, falei teu ponto bastante. final. Mais uma vez um prazer estar com todos aqui
Uma boa noite a todos. Sempre muito bem-vindo. Parabéns por essa estreia, muito obrigado pela participação. E agora, se tu voltar dentro de alguns dias, a gente vai acreditar que tu foi bem recebido, que tu gostou de estar no meio desse povo aqui, tá? Eu agradeço o convite, né? Já tinha me feito outra vez, eu fugi, né? Fugiu literalmente, saiu correndo daqui. Mas eu pretendo voltar, sim, né? Para alegria ou para tristeza, né? De quem tem que compartilhar com a gente. Mas eu estou muito agradecido. Agradeço aos colegas pela paciência, né? Nós que agradecemos. O Alisson de Campo Bom faz um desabafo aqui. Será que precisamos ver alguém ser enforcado em praça pública para se valer alguma lei? Alisson, calma. E, sobretudo, não vamos falar de enforcamento aqui na nossa região, que a coisa está feia. Mas escrevi um post hoje no Facebook, eu acho que o bafo na nuca do político sempre funcionou muito bem, em que pese muitos deles, e eu sempre digo política, sim, vamos falar de política, vamos falar bem dos políticos, senão dentro de casa nossos filhos vão achar que é tudo a mesma coisa, e não é tudo a mesma coisa. Tem muita gente que merece esse maltrato nosso, ou no mínimo não merece todo o nosso respeito. Mas tem muita gente muito boa aí, eu acho que a gente tem que fortalecer esses. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá!